Oi, gente, meu nome é Priscila. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que temos que esperar o final das coisas, principalmente se for uma questão espiritual aí, o sobrenatural, visões, profecias. Por exemplo, muitas das vezes eu tive que confiar em Deus relacionado à profecia ou algo que Ele fala para me fazer. Uma das primeiras profecias que eu entreguei foi para uma pessoa que não era cristã. Então imagina o eu falei pra ele que eu tinha sonhado que ele ia mudar de serviço e ele estava feliz com isso. Eu falei que eu sonhei com ele e tudo mais e entreguei a profecia. E não é que ele me honrou depois. Ele me chamou e falou que o sonho aconteceu. E no final deu tudo certo. Eu poderia ficar pensando, não, eu não vou entregar, o cara não vai entender, ele não é cristão e tudo mais. E deu tudo certo. Teve outras que deu ruim porque eu não entreguei. Eu tive uma sensação assim de que alguém ia morrer. E eu meio que sabia quem era. Isso em 2016, por aí. E eu fiquei assim, eu não sabia se era para entregar ou não, também eu não perguntei para Deus, né? E aconteceu. 3 pessoas morreram assim, de pessoas que estavam envolvidas onde eu trabalhava e tudo mais. Morreram. E eu não falei. E aí eu fui melhorando as coisas, né? E meses atrás eu entreguei uma profecia que falava que tal pessoa ia receber livramento de morte e era pra gente orar e tudo mais. E a pessoa fez cirurgia e podia ter sido complicado e não foi, e recebeu livramento. E a questão é que o pastor falou na frente de todo mundo. E eu tinha falado com o pastor isso antes. E ele tinha esquecido e eu falei: Ah, pastor, lembra que eu tinha entregado para o senhor meses atrás que ele estava sendo livrado de morte? Aí todo mundo foi edificado, tudo para a glória de Deus, né? Teve outra questão também, que foi a primeira vez que eu expulsei um demônio em público assim, foi na igreja. Tem uma pessoa que ela é alcoólatra e eu fui até ele e perguntei: Você quer ser liberto? Só que antes de ir, nossa, me deu um nervoso. Eu falei: Deus, eu não sei se eu vou, Deus, não sei o quê. E Deus foi insistindo e eu fui. E eu expulsei. Eu não falei, sai demônio, não sei o quê. Fui educada, falei todo vício, todo desejo cai por terra, não sei o quê. Aí depois eu voltei pro meu lugar. Aí lá no meu lugar eu fui lá e falei: Tá expulso o demônio, em nome de Jesus, não sei o que, não sei o que. E só que foi expulso, eu sofri retaliação e tudo mais. Só que ele não foi muito forte e voltou pro vício. Só que eu fiquei assim, meu Deus, mas foi Deus que me falou pra expulsar, não sei o quê. Mas Deus, ele conhece as coisas. A pessoa que eu expulsei o demônio, ele foi e falou comigo que nunca ninguém tratou ele daquele jeito, porque eu tratei com amor, falei palavras boas para ele, que Deus o ama depois, não sei o quê. E ele ficou tocado, além dos pastores da igreja também, tá cuidando dele e tudo mais. E já faz anos que ele ainda tá firme na igreja, por mais que ainda esteja no vício, ele tá indo na igreja. E talvez se eu não fizesse isso e os pastores não ajudassem, ele não estava na igreja ainda. Então, nem tudo acontece do jeito que a gente imagina. Uma pessoa na igreja que eu meio que sentia que tinha uma opressão, uma coisa ruim que estava me atingindo. Porque quando ele falava, me dava uma ansiedade, me dava uma coisa muito ruim. E Deus me revelou que ele tinha um vício de pornografia. E a pessoa tinha um cargo relevante na igreja. E eu senti de falar com o pastor. Eu podia pensar, nossa, mas eu vou expor alguém. E se as pessoas não acreditarem em mim, não sei o quê.
Mas com certeza me deu um nervoso, me deu ansiedade, uns pensamentos ruins. Mas eu deixei tudo isso de lado e obedeci a Deus. No final, a pessoa saiu da igreja. E depois soube que o pastor também não estava tão confiante nessa pessoa e tudo mais. E no final deu tudo certo.